Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazer aqui a meditação da live, né? E o trecho da live de ontem é do volume 35, trecho 6, Finalidade da Criação, vida falante e obrante de Deus na criatura. Sua palavra é a divina vontade, e quem faz a própria vontade se joga à divina. Né? Então foi esse, né, o trecho da live de hoje que a gente meditou, né? E tão, assim, muito interessante o que foi falado pra gente entender, né, sobre, né, logo no início que foi falado na live, né, que a gente não é que a gente está nos braços de Jesus, que ela estava falando do exemplo, né, que estamos nos braços da divina vontade. Aquele exemplo foi bem legal para a gente entender, né, que Deus tem o plano dele e ele, né, determina tudo lá no seu ato único, né, então ele delegou tudo para a divina vontade. Olha, vai ser assim, assim, vai ser desse jeito, é assim que vai ser as probabilidades, e se acontecer essas probabilidades, vai ser desse jeito, esse assim, assim, vai. Então ele delegou tudo como deveria ser, para a divina vontade, né? Ali, né, falou para a divina vontade todo o seu plano, né? E aí a divina vontade está ali, né, colocando em prática todo o plano de Deus, né? Tudo que foi ali planejado, né? Tudo que ele falou. Eu fiquei pensando assim, né? Nesse um outro exemplo assim que me veio, né? É como assim um engenheiro, né? O engenheiro ele projeta todo aquele projeto, ele vai construir uma casa, o projeto de um condomínio, algo assim, né? Algo que eles vão construir, né? Uma construtora vai construir, aí ele tem um engenheiro que vai fazer todo aquele projeto, né? Tem todo o projeto lá, como é que vai ser, desenha todo lá, o plano, faz tudo. E aí, quando tá tudo pronto, ele vai e tem ali aquele mestre de obra, tem uma pessoa responsável na obra, né? E ali ele vai delegar tudo, né? Olha, vai ser assim, e mostra todo o projeto, né? Tá lá a folha do projeto, o plano inteiro de como tudo vai ser, o tamanho e como vai ficar tudo no final de tudo. Mostra todo o plano até ficar pronto. Como é que né, mostra o desenho da planta de como vai ficar, né? E aí ele mostra lá para o mestre de obra, para o responsável de obras. E aquele responsável, ele vai delegar, né? E ali tem os pessoal, né? Os trabalhadores, empregados lá. E cada um tem sua função, cada um tem lá, né? O trabalho para se fazer, para se construir, né? Pôr em prática aquele plano. E aí o mestre de obra, ele vai delegar, ó, tá lá com o plano nas mãos, né? Tem todo o plano, né? Do que ali o engenheiro, né? O projeto do engenheiro mostrou tudo a ele, todo o plano. E ali o mestre de obra sabe todo o plano, tudo que vai acontecer, tudo que ele quer, tudo como tem que ser feito, como vai ficar, né? Quando estiver tudo pronto. E aí ele vai delegando, né? Conforme vai desenvolvendo as coisas, ele vai delegando, ó, aqui vai ser assim, vai ser esse material, vai ser dessa forma, desse tamanho, calcula os cálculos, mostra tudo. Então vai delegando o que cada coisa tem que fazer, cada um tem que fazer, né? Para a obra começar, né? E ali põe em prática ali o que o engenheiro, né, mostrou para ele, o plano dele, né? E aí o mestre de obra vai propor ali, né, em obra, em ação, todo o plano do engenheiro, né? E ele precisa da colaboração dos trabalhadores, né, para que o plano se desenvolva, né? E aí, né, tem a colaboração, né, a disposição dos trabalhadores, a colaboração dos trabalhadores, né, as mãos dos trabalhadores para cada um fazer sua parte para o plano acontecer, né? O que o engenheiro quer, a vontade do engenheiro para sair como ali plano do engenheiro, né? A querida dele, como Deus, né? A vontade querida dele, do jeito que ele planejou. Mas aí achei interessante que é essa questão das probabilidades, né? Então, o engenheiro também, ele se programa, que ele sabe que quando eles vão iniciar uma obra, quando eles vão pôr em plano, né? Ele sempre tem aquelas probabilidades do que pode acontecer, né? Sabe? Com uma obra sempre tem uns imprevistos, tem algumas coisas que acontecem, né? Às vezes uma pessoa adoece, às vezes
o material dá problema, né? Ali o instrumento ali que eles estão utilizando quebra e eles têm que, assim, existe, né, acontece, e ele planeja tudo dentro dessas probabilidades dos imprevistos, das coisas que podem acontecer. E ele, né, passa tudo para o mestre de obras, né? Então é bem interessante. E aí vai se desenvolvendo, né, de acordo ali com, né, os planos, o mestre de obra vai procurando ali desenvolver. Mas aí depende também dos trabalhadores, né? Do empenho dos trabalhadores para o projeto sair do papel, né? Para pôr em prática tudo isso. E aí vem, né? Acontece os imprevistos, essa questão das probabilidades. Então as coisas vão se desenvolvendo de acordo também, né? E essas probabilidades eu fiquei pensando, né? Deus tem essas probabilidades do que pode acontecer, né? Porque o projeto só vai sair do papel, vamos dizer assim, a querida, de Deus, o jeito que Deus quer, dependendo da disposição da vontade da pessoa, né? Depende muito da disposição das almas, né? Então, se os trabalhadores ali não tiverem disposição, né? Então aí o projeto vai, né? Vai caminhando conforme com a disposição dos trabalhadores, né? Às vezes não vai sair daquele jeito, às vezes vai, né? Vai conforme aqueles passos lentos, vai dependendo de cada um. Tem um que já é mais proativo e já é mais ativo ali, então já é bem mais assim, vamos vai lá e faz. Já é mais desenrolado, tem um que já é mais lento, né? Tem um que já sente um pouco mais de dificuldade, tem umas limitações. Então, assim, vai indo, né? Vai indo de acordo ali com cada um, né? Com a disposição de cada um, com a condição de cada um, né? E aí acontece isso para mim. Às vezes tem trabalhadores que não concordam, não vou fazer isso, não concordo com esse material, acho que quer dar ali a opinião dele. Não, mas eu acho que se fosse assim seria melhor desse jeito e fica querendo arrumar. Sempre tem, né? A gente sabe que no trabalho sempre tem isso, né? Tem um que sempre quer dar uma opinião, quer achar, não, acho que assim é melhor, acho que assim seria melhor, não concordo com esse, né? Com o que o dono quer, eu não acho legal o jeito que ele faz, se fosse assim seria melhor. Então sempre tem, né? Sempre tem aquele que quer dar o palpite e quer que seja daquele jeito, seu jeito. Não concordo, né? E tem uns que faz corpo mole, tem uns que botam, né, atestado, por qualquer coisa tá botando atestado, né, para não ir trabalhar. Então é assim, e é a mesma coisa, né? Eu achei incrível isso. Então, é a mesma coisa esse exemplo que eu tô dando assim, né? Do mestre de obra que vai lhe delegar tudo que o engenheiro quer, né? Todo o plano, para poder o plano sair do papel, né? Mas aí, para o plano sair do papel querida do engenheiro, né? Vai depender da vontade de cada um, né? E ali, às vezes, né? Não sai conforme a vontade querida de Deus, mas sai, né? Mas tudo é vontade, como a gente sabe, né? Querida, permissível é vontade de Deus, tudo o que acontece, né? Então, se os trabalhadores, se ali as pessoas que estão ali não se dispõem a querer fazer de acordo, né? Então, ali, é claro que o mestre de obra, o engenheiro não vai obrigar ninguém a fazer o que quer, né? E às vezes a pessoa no meio do trabalho, ali no meio do percurso, né? Do desenvolvimento né? Das coisas, aí aquela pessoa desiste, pede demissão, e que eu não concordo com isso, eu não acho justo isso que está acontecendo, eu não acho certo isso e isso, e se demite, né? E aí sai. Então, assim, é essa questão das probabilidades, tudo que acontece, né? Numa obra é a mesma coisa. A obra divina também é a mesma coisa. A obra da divina vontade, ele tem o plano, mas ele vê tudo que pode acontecer, né? Todas as probabilidades, ele vê tudo, ele já viu todo o plano, né? E aí o mestre de obra só vai pôr em prática tudo. Então, assim, é bem interessante, né? Esse exemplo que foi dado, né? Pra gente entender, né? Sobre essa questão quando foi falar que estamos nos braços da divina vontade, né? Que aí, porque a gente tem que entender isso, né? Que estamos nos braços de Deus, né? Estamos nos braços da vontade de Deus, né? Então, eu achei bem interessante. E aí, né, vamos pegar esse exemplo assim ainda aqui, né, que me veio esse exemplo para entender um pouco mais, né, do que estava sendo falado com relação a esse do trecho, né?
de estar nos braços da divina vontade, né, que tudo é a divina vontade, que a divina vontade delega que o plano todo de Deus ali, né, põe em obra, né, põe em ação os planos de Deus. Não, então Deus fica ali no seu trono, ele já viu todo o plano, ele traçou, ele já falou ali para a divina vontade, eu quero isso, vai ser assim, assim, essa é a minha vontade. Esse é meu plano. E ali ela vai pôr, né, em ação esse plano. Mas, né, aí vai também depender para a vontade querida de Deus, né, acontecer em cada alma, vai depender da disposição de cada um. Né? E nem todas as almas estão dispostas, né, a fazer a vontade de Deus, não tá? A gente vê que a maioria tem seus próprios planos, seus próprios projetos, abandona, né? Então, por qualquer coisa quer desistir, né? Uma dificuldade que vem, né? Tá difícil, tá cansativo, às vezes vem uma dificuldade, né? Em meio a essa obra, e aí a pessoa quer desistir, né? Não quer mais continuar nesse trabalho porque está muito cansativo e eu concordo né, eu tenho meus planos, eu acho que eu vou montar uma empresa, eu tenho um projeto, tenho um objetivo e eu quero pôr em prática meu objetivo. E desiste, né? Não quer fazer. Ela tem os seus próprios planos, o seu modo de viver, de olhar para as coisas e ela quer, né, viver do seu modo. Então depende, né? Então a divina vontade ela tá ali, né, com todas as ordens de Deus na mão para, né, pôr em obra, né, para fazer acontecer. Mas aí depende da disposição, mas a divina vontade também, assim como está com a vontade querida de Deus, né, tá ali na mão todas as probabilidades. Então eu fiquei pensando assim, né, então a divina, mas talvez, essa pessoa aqui, né, não vai aceitar, tem essa probabilidade, né? Então a vontade permissiva. Então se ela não aceitar a querida, pode ter essas probabilidades de acontecer, né? E ela na sua vontade não aceita. Então tá traçado ali, mostra tudo para a divina vontade, o plano, tudo o que vai acontecer. Então ela não vai aceitar isso, então a minha vontade permissiva vai ter que fazer isso, né? A minha justiça vai ter que, né, se apresentar, vai ter que se pôr, né, ali estar de frente da situação e se pôr, né, a trabalho, a minha justiça para equilibrar isso, né, para pôr em equilíbrio essa situação. Então, é assim, né, eu achei tão lindo, eu achei bem incrível, que fiquei pensando nessa questão desse trabalho da divina vontade, né, de pôr em prática todo o plano de Deus, é tão incrível, né, tão lindo, tão lindo. E aí eu fiquei pensando assim, no que a Aline também estava falando, acho que foi mais no final, da live, que aí fala dessa questão das probabilidades que ela estava falando, né? E às vezes pode acontecer alguma coisa, achei muito interessante isso, né? Desse poder da divina vontade, né? Essa potência da vontade divina. Porque ela estava falando aqui, pode acontecer da pessoa paralisar, né? Tá mesmo vivendo na divina vontade, tá dentro desse, tá trabalhando ali, né? Tá no trabalho e acontece alguma coisa, né? Acontece alguma coisa. Ela adoece, fica doente, não é? Quando a gente está no meio de toda essa obra, né? Para pôr ali, sair do papel o plano do engenheiro, né? Às vezes tem algum trabalhador que fica doente, não fica, e fica um tempo afastado desse trabalho. Uma pessoa fica bem importante, assim, é uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho assim, importante nessa obra, né? Mas isso quer dizer que ela é importante, mas ela é importante para o engenheiro, né? Não que a pessoa em si é alguém assim como é especial, nossa, eu sou especial e isso e é por isso que eu tô aqui porque eu sou especial. Não, não é isso, né? Mas aí às vezes está lá, tá? Já está dentro da divina vontade, já está fazendo, né, esse trabalho, como o exemplo que ela deu dela, né? E aí acontece, tem essa probabilidade, pode acontecer alguma coisa e paralisa, né? Em meio a uma dificuldade que aconteceu, um sofrimento, uma cruz que veio ali muito grande que paralisou, vamos dizer assim, paralisou. E aí ela desistiu de continuar na obra. Deu um tempo, vamos dizer assim, né? Parece que é como se Deus fechasse os véus e aí a pessoa é um baque, vamos dizer, tão grande, né? Devido à nossa pequenez,
A gente é muito pequeno e tem hora que, né, parece que a gente não vai aguentar, né? É a questão da nossa pequenez, né? E aí Deus respeita isso, né? E aí a pessoa para de trabalhar, põe atestado, né? Entra naquela perícia, né? Perícia, né? Naquele negócio da perícia e passa um bom tempo sem, né? Trabalhar, né? Colocar na perícia lá. Eu acho que é perícia, né? Quando a pessoa sofre algum acidente, alguma coisa que fica impossibilitada de trabalhar, né? Entra com um negócio lá. Eu esqueci isso, não, acho que é isso. A perícia, sei lá. Esqueci o nome agora. E aí ela passa um bom tempo, né? Tem gente que coloca isso, né? Esse tipo de atestado no trabalho, que passa às vezes anos sem voltar a trabalhar, sem condições de trabalhar, devido, né? Dependendo do acidente, dependendo do que aconteceu, né? Então, às vezes a pessoa fica um ano afastada, fica 6 meses, fica 2 anos, 3 anos. Tem gente que fica até mais, né? E aí, a pessoa fica afastada. Mas depois de um tempo, quando passa, quando a pessoa se recupera, ela retorna com os trabalhos, né? Então, paralisa por um tempo, né? Mas aí esse poder da divina vontade que não se perde nada. Né? Essa questão de não se perde. Então, ela é como que eu posso dizer? Ela dá continuidade, ela só parece que só suspende por um tempo, né? E aí é como assim, eu tava pensando assim, nessa questão da obra, né? Um exemplo, vou dar um exemplo daqui desse condomínio onde eu moro, né? Aqui ainda não finalizou a obra do condomínio. A última torre está começando a construir agora, o condomínio que eu moro. Né? Por causa de um atraso que teve um homem que tava morando nesse terreno. Porque assim, esse terreno, ele era do meu sogro. E meu sogro vendeu esse terreno para essa construtora. E aí, esse terreno aqui era uma granja, né? Acho que era uma granja, né? Eu não cheguei a conhecer, né? Essa granja aqui antes da construção toda, não. Eu já peguei, já quando eu fui, né? Conheci meu esposo, ele já tinha vendido já essa granja. Pra você ver o tempo que tá sendo, né, planejado ainda agora que tá ficando pronto tudo aqui, pra você ver, né? Faz 13 anos que eu tô com meu esposo. E, e aí, nessa granja tinha alguns pessoal que morava, né, era pra cuidar da granja. E tinha um senhor que ele, não sei se é um senhor, mas era um homem, num galpão que tinha dentro dessa granja, ele tomou de conta, tipo isso, sabe? E ele não, meu sogro vendeu e ele não quis sair, né? Ele tipo assim, como se tivesse assim, se, se colocado como o dono desse pedaço, né? Desse galpão que é do meu sogro, que era do meu sogro. E ele não queria sair, não queria sair. E aí ele disse que só saía se ganhasse alguma coisa, né? Se desse alguma coisa, assim, um apartamento para ele, né? Dos apartamentos que ia sair, ele ganhasse algum apartamento, que ele não ia sair, não ia sair. E aí tudo foi construído aqui, né? A construtora foi construindo e ficou só um pedaço, que era esse galpão aqui que o homem não saiu e teve que colocar na justiça para ele sair. E demorou, rolou por anos e ficou paralisado. Então tudo foi construído, foi andando a obra foi andando, né? Mas aquele cantinho ficou paralisado, entendeu? Só aquele canto, mas assim, a obra continuou. A obra não paralisou. Por causa, né? Aquele canto ali ficou paralisado de um tempo, né? Devido, né? A falta de disposição da pessoa lá, a pessoa queria ganhar alguma coisa em troca e as coisas não se desenvolviam. Mas assim, Deus não paralisou. Por causa dele continuou com sua obra, a obra continua acontecendo, entendeu? Mas aquele pedaço lá ficou paralisado, né? Então, assim, a construtora ela não pôde continuar naquele canto lá, né? Por causa da falta de disposição do homem lá, que ele queria ficar lá, ele tomou de conta dali e não queria sair, né? E aí agora, há pouco tempo aí, a justiça liberou e aí a família da minha esposa ganhou na justiça e o homem saiu, né? Então já derrubaram o galpão e começaram agora, né? Os fundamentos do, do prédio que falta, era o último prédio. E aí estão começando a construir agora, então, tá vendo? Paralisou por um tempo, mas você vê que não se perdeu nada, vamos dizer assim, não se perdeu. Paralisou, mas aí
tá aqui, tá dando continuidade. Então, assim, paralisou por um tempo, mas assim, não atrapalhou, sabe? Não se perdeu nada, né? Só atrasou, paralisou por um tempo naquele pedaço, mas aí, enquanto não se resolvia, a obra foi acontecendo, né? No restante aqui a construtora foi construindo, então, né? Assim também é, é Deus, né? Ele não paralisa por causa de indisposição, né? Das almas. E aí a alma lá que perde, Deus não perde nada. Deus continua a trabalhar, a divina vontade vai trabalhando onde vão dando espaço para ela, né? Onde vão dando disposição, ela vai fazendo acontecer lá a vontade de Deus, né? As coisas vão acontecendo, vão se desenvolvendo, né? A vontade querida ou permissiva vai se desenvolvendo, né? Então, às vezes as almas quando está indisposta, paralisa, né? Ou quando, estou falando assim, de modo geral, né? Antes de conhecer a divina vontade, né? Então as consequências vêm, a justiça é derramada. Então assim, ela não queria, né? Ali não estava disposta, né? Essa pessoa lá do galpão. E aí a justiça teve que tomar a frente, né? Nessa questão. Então a mesma coisa é Deus, né? Então às vezes a pessoa não tá disposta ali a fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria vontade, quer ganhar em cima de Deus, né? Na sua vontade humana, ela quer ali exigir as coisas de Deus e não concorda com as coisas com que Deus quer e ali ofende a Deus e vai contra Deus só quer ter relação com Deus para ganhar alguma coisa em troca, como esse homem, né? Que ele queria ganhar alguma coisa em cima, por isso que ele estava lá. E aí a justiça teve que cair, né? E foi uma dor de cabeça para esse homem. Tenho certeza que foi uma dor de cabeça, né? Assim, a justiça teve que lidar com uma justiça. Então, assim mesmo Deus teve que derramar, tem que derramar os seus castigos. Então, a vontade humana é só confusão, né? Então, o mal só é para ela mesma. Deus não é atingido, né? O mal não vai para Deus, né? Assim, ele fica ofendido, né? Ele sofre, né? Ele também sofre, porque ele também tem que derramar a sua justiça. Então, né? Ele acaba sofrendo junto, né? Assim, as dores de cabeça vêm, assim como aqui, né? Teve dor de cabeça, né? Para tirar a pessoa, né? Que estava querendo, né? Ali, né? Ganhar em cima e estava ali, né? Querendo fazer as coisas do seu jeito e tomou de conta daqui. Então, a dor de cabeça não foi para esse homem, né? Que estava ali, que praticamente invadiu lá o galpão e não queria sair. E também a dor de cabeça foi também para a construtora, foi para a pessoa que teve que botar, né? A família também do meu sogro também teve que entrar no meio, né? Com a justiça ali junto com a construtora, né? Para esse homem sair. Então a dor de cabeça, assim, né? Todo mundo sofre, assim como a Aline estava falando que, né? Que a divina vontade, o alimento, né? Que a gente recebe, né? Então assim a gente sofre as cruzes que vem, o sofrimento que vem, né? O alimento não é só pra gente, né? Então Deus também tem que lidar com isso, porque, né? A divina vontade também dá esse alimento também para Deus e Deus tem que ali lidar com essa situação, lidar com esse alimento. Ele sofre, né? Ele passa por amargura assim como a pessoa, né? Então passa pelas dificuldades, mas assim, ele não paralisa, né? Eu acho esse exemplo assim da construtora aqui é bem interessante, porque mesmo diante da indisposição desse homem, a obra continuou. Então Deus não paralisa a sua obra por causa de indisposição das almas. Ele vai, né? A vontade querida, permissiva, ele dá continuidade, porque ele já viu todo o plano. Ele sabe o plano, ele delegou tudo, ele sabe como, né? As coisas vão se desenvolver, o que ele quer, né? E as probabilidades e tudo, ele viu, ele sabe de tudo o plano. Ele já delegou tudo que, né? Para a divina vontade. Então, as coisas não param, ele não paralisa, porque ele já viu todo o plano, né? Ele não paralisa. Então, ele vai continuando. Então, a única que sai prejudicada é a alma fica ali paralisada. Que nem esse rapaz, né? Ele ficou paralisado, esse homem, né? Na questão do galpão. Foi uma dor de cabeça, uma cruz muito grande para ele, né? De dor de cabeça ali, né? E aí, pensando assim, quem já tá na divina vontade, por exemplo, né? É a mesma coisa, às vezes a pessoa para por um tempo, né? Ali para lidar com toda a situação que aconteceu,
Mas aí, também não, a divina vontade, assim, né? Ela não desperdiça nada, nada mesmo. Né? Então, depois de um tempo, como a Marina falou, depois de 2 anos a pessoa retorna, a divina vontade faz recuperar tudo. É isso que eu estou dizendo, ela não paralisa, né? Não, né? Então, assim, aí fica paralisa por um tempo, né? Mas aí quando a pessoa se dispõe e retorna e entende o que aconteceu, né? Eu vou voltar, né? Vou voltar com a divina vontade, vou voltar com minhas meditações, as minhas partilhas, vou, né, divulgar, vou voltar, entendi, é isso, isso, isso. E aí a divina vontade querida dá continuidade naquele canto que foi paralisado daquela obra. Pronto, aqui estava, né, paralisado, estava um pedaço, né? Depois eu posso até bater uma foto para vocês verem, tá? Tudo aqui construído, só esse pedaço que estava ali, né? Faltando que agora começou. Então, assim, Deus vai trabalhando nas outras coisas. Ali, por enquanto, ficou paralisado, mas ele está também trabalhando na vontade permissiva dele, né, para manter o equilíbrio, né, de toda a sua obra, para manter o equilíbrio. Então, a justiça está correndo naquele canto, o castigo dele está acontecendo, a vontade permissiva está permitindo as coisas acontecerem ali. Mas ele não paralisa, ele continua nas outras partes do seu plano da obra, ele está continuando, não está paralisando. Então, quando a alma ali né, tanto, né, antes da divina vontade, quando ela não conhece, e quando a pessoa está dentro da divina vontade e sai para voltar, então, assim, não perde, ele dá continuidade, né? E aí, no caso daqui, né, depois deu certo, o homem saiu, ele perdeu na justiça, e aí retornou a obra querida de Deus do jeito que ele queria. Retorna, então ele devolve tudo, não se perde nada, ele não perdeu nada. Então, vamos pensar assim que a alma é que perdeu, assim, entre aspas, assim, sabe? Com a falta de indisposição, quando ela quer fazer o mal, quando ela tá ali cometendo pecados, quando ela tá ofendendo a Deus, não quer ter parte com Deus, então o mal é para ela, né? Claro que Deus sofre junto, a dor junto, mas assim, o mal não vai atingir a Deus, ele sofre pelo que a alma tá passando e sofre junto, é o mesmo alimento, né? Ele sente amargura, sente dor, né? Mas o mal, quem vai se prejudicar é a própria alma, né? Mas aí quando a pessoa, né, entende isso e ela retorna, vê luz e resolve, né, voltar, vamos pensar assim, como a Aline estava falando, aí a divina vontade dá continuidade, ela não, entendeu? É como aqui, aí tá aqui, tá sendo construída a última torre. A obra tá, né, onde estava paralisada ali, a, a, a vontade querida do construtor, do que ele queria fazer, tá fazendo, né? Paralisou, suspendeu por um tempo, mas tá dando, né? Então, assim, é a alma que paralisa, né? O mal vai para a alma, né? Deus não paralisa sua obra, não paralisa, né? A querida não pode estar acontecendo, mas a permissiva tá. Então, assim, tudo é vontade de Deus, né? Então, eu achei bem interessante esse exemplo para dar, né? E aí, quando o engenheiro... Aí, deixa eu retornar aqui, que eu pensei em dar uma pausa aqui. Deixa eu lembrar aqui, não foi que eu parei. Então, assim, essa questão do desabafar, ó, que eu até notei, Deus não quer só desabafar, Ele quer criar. Então, né, vou tomar esse exemplo porque ficou assim na minha cabeça, o exemplo do engenheiro, assim, que foi o que me ajudou a compreender ainda mais o que foi falado. Então, assim, o Deus, ele desabafou, né? Tudo, assim, ele contou todo o seu plano para a divina vontade, para pôr em obra. E ali, um exemplo, né? O engenheiro contou tudo o que ele queria e o mestre de obra tá ali para pôr em ação. E o mestre de obra, ele desabafa com todos os trabalhadores. Reúne os trabalhadores e desabafa, né? Desabafa todo o plano, tudo que ele quer, né, em cada coisinha, não tudo de uma vez, né? Mas ele vai dizendo, ó, aqui agora eu quero que faça isso, ó, agora aí, aqui vai ser assim, desse jeito, desse tamanho. Então ele vai desabafando. Então, o mestre de obra, ele não desabafa só por desabafar, né? Quando o mestre de obra ele vai delegar, é para fazer acontecer, é para criar, né? Para pôr em prática o plano. Então, quando o mestre de obra vai dizer, olha, a obra vai ser assim, você, esse grupo, vão fazer isso,
vocês vão fazer isso, né? Então ele vai delegando, ele não delega para ficar ali, desabafar, só para a pessoa ficar olhando. Como é que a casa vai ser construída? Como é que os prédios vão ser construídos? Quando o mestre de obra desabafa o plano, o que ele quer é para criar, é para construir, é para fazer. Ele não desabafa só para desabafar, né? Porque senão aí a casa não fica pronta, a obra não sai do papel. Então, quando ele desabafa, ele quer criar. Então, a mesma coisa é Deus. Deus, quando desabafa para nós, quando ele vem nos desabafar, dar os seus conhecimentos, suas luzes, não é para a gente guardar, né? Não é para guardar. É para colocar para fora, é para ser criado, é para pôr em ato, né? Para pôr em ação a sua vontade, o que ele desabafou. Não é para ficar guardado. Porque se a gente guardar, ele não vai mais desabafar. Aí eu fiquei pensando nisso. Então, às vezes, eu fiquei assim, nossa, Jesus, então é por isso que às vezes a gente mesmo quando está meditando, gente que já está na divina vontade, e está caminhando na divina vontade, e aí se a gente não desabafar, não partilhar, não dizer o que está acontecendo, ele não desabafa mais. Então ele não fica, ele não se abaixa no microscópio, como a Aline falou, ele não presta atenção, ele não vai desabafar. Então, para que eu vou dizer para ela que eu quero criar? Para que eu vou derramar, né, o meu plano ali, o que eu quero ali para ela nesse ato, se ela não vai fazer? Né? Então, para que eu vou falar? Quando eu falo é para criar, é para ser criado, é para ser feito, né? Então, assim, eu acho que aí eu fiquei pensando, então, Jesus, por isso que, assim, a gente que está meditando, quando a gente está pedindo a vontade, e se a gente não desabafa, não põe em ação, né, não põe para fora o que o Senhor nos comunicou, o que está acontecendo, né? Assim, tanto assim, quando o Senhor comunica na meditação ou nos acontecimentos, e aí a gente, por isso que a gente não entende, assim, por isso que a gente não consegue tirar uma luz, um entendimento, porque a gente não desabafa, né? Assim como o Senhor desabafou, a gente não desabafa, não põe para fora o Senhor desabafa, não põe, não se movimenta. Então, por isso que a gente, muitas assim, às vezes tem essa dificuldade, porque impõe limites ali, né? Não desabafa, não põe em ação o que Deus quer, não transborda a vontade dele, né? Em palavras ou, né? Em um acontecimento, não faz o que ele quer. E aí ele deixa de desabafar e é por isso que às vezes a gente não entende, né? Porque assim, às vezes a pessoa não desabafa porque fica com medo, né? Fica colocando as misérias ali na frente, né? Fica com insegurança, medo de falar, né? Medo de sair alguma bobagem, falar alguma bobagem e de ser chamada a atenção, um exemplo, né? Fica com aquele receio de falar, né? Fica pondo, né, barreiras ali. Então, por isso que às vezes muitos têm essa dificuldade, né? Quando já está, né, nesse caminho e não consegue assim, né, desenvolver o entendimento, não consegue desenvolver, né? A vida divina não consegue desenvolver nessas almas. Fiquei pensando assim, né, Jesus? Então, eu acho que é por isso. Porque a pessoa, o Senhor quer criar, o Senhor só não quer desabafar, né? Porque o Senhor não quer desabafar para deixar guardado, né? Porque só vai criar se a pessoa se movimentar, se a pessoa pôr para fora, né? Se a pessoa corresponder à sua vontade, pôr em prática o seu desabafo, né? Então vai ser criado. Então por isso que a pessoa acaba assim um pouco assim caminhando ali com dificuldade, não conseguindo entender, porque ela não dá espaço para Deus criar, né? Não dá espaço para Deus criar. Ele desabafa, quer desabafar, mas para criar, a alma tem que se movimentar, tem que fazer a sua parte, né? Para poder ser criado na alma, né? A palavra de Deus é criadora, mas a gente tem que estar disposto para Ele criar, né? Como a Aline falou, nós somos esse universo, somos um terreno. É como o engenheiro, ele precisa de um espaço para criar, né? Então ele vai buscar um terreno que esteja vazio, um terreno vazio. Então ele só vai começar a construir quando ele tiver espaço para ele criar, né? É como aqui, esse condomínio aqui, para ser criado, precisou
formar um vazio do terreno, ter um terreno para eles construir, né, os prédios. Né? Então, se não, Deus não quer só desabafar, só falar, meu plano é esse e pronto. E aí? Ele quer criar, ele quer pôr em prática a sua vontade, quer que pôr em movimento, mas aí só vai ser criado, não assim, nossa, então Deus não tem poder para criar, né? Não pode fazer, né? Pode, ele tem poder, né? Para fazer tudo, mas só que Deus, ele não violenta, ele não vai obrigar, ele não obriga, ele não vai forçar. Ele espera a nossa disposição, a nossa resposta, o nosso movimento. É um trabalho ali. Ele quer esse trabalho junto conosco, essa nossa participação. Então, ele se serve, né, das almas, se serve de nós para pôr em prática a sua vontade, né? Em nós e através de nós, né? Tanto interior como fora, né? Fora, né? Algo que nos cerca, né? Então, ele não quer só desabafar, ele não quer que a gente só fique tendo esses conhecimentos, tô conhecendo, mas vou guardar tudo para mim, né? E ficar para mim, guardar esse tesouro para mim, né? Isso quem faz é a vontade humana, a pessoa ali na sua própria vontade, que é egoísta, que descobriu um conhecimento, né? A gente vê muitos aí estudiosos, né? A gente vê até pessoas, um exemplo assim, cozinheiros, eles têm os segredos deles, né? De fazer um prato, uma comida, e eles não revelam o segredo deles. Não vai porque eles não querem dar o ouro pro outro, né? Pra você ver, é para ele, que é o ganho para ele, o lucro para ele, naquele não, porque senão aí eu não vou ser único, né? Não só vai ser só eu, outras pessoas vão lucrar com esse meu segredo, né? O segredo disso que eu faço nesse alimento aqui faz tanto sucesso. E aí eu não vou, né? Então, pra você ver como é egoísta, que é o lucro só para ele, né? Isso é na vontade humana, né? Mas aí não, Deus não é assim, né? Deus, ele quer doar, ele quer dar seus tesouros, ele quer fazer conhecidos os seus segredos, ele quer fazer todo mundo feliz, ele quer que todos sejam ricos como ele é. Ele não é assim? Então, os filhos da divina vontade, a gente também não pode ser assim, a gente tem que ser como ele também. Então, ele não vai desabafar só para desabafar, não vai, né? Ele quer desabafar para criar, ele quer dar. Assim como ele dá para nós, quando ele vem desabafar, ele quer que a gente faça o mesmo, né? Que a gente transborde o que ele está desabafando, para que seja criado o que ele quer, para que saia o plano dele do papel, a vontade querida dele. Então, bem interessante a gente entender isso, né? Então, até eu anotei, ó, Deus quer terreno para cultivar e cada um de nós é um terreno para Deus, onde ele vai plantar, né? Cultivar, criar. Somos esse universo para Deus, né? Então, é o universo, é onde ele quer criar. Somos essa morada dele, né? Então, se a gente não está disposto, não está aberto, né? Não dá esse terreno para ele, não esvazia o terreno, ele não vai ter como criar. Ele não vai, né? Não vai criar. E aí, é como estava sendo falado, né? Mas também ele não vai paralisar a sua vontade. Ele não pode estar na vontade querida naquela pessoa, mas está permissiva ali correndo, né? Para equilibrar. Ele não para. Então, o único que paralisa somos nós mesmos. Quem sai perdendo somos nós, não Deus. Nós é que perdemos, né? O mal é para nós, né? Claro que Deus sofre junto, mas o mal é para a gente. Né? Quem recebe o mal somos nós, dessas consequências das nossas escolhas, de fazer nossas próprias vontades, nossas próprias escolhas, né? Para estar no pecado ali, as ofensas, as murmurações e estar, né? Né? Se queixando, né? Não concordando, não aceitando. Então o mal é pra gente, para nós mesmos, para nossa alma, né? Somos nós que estamos sendo prejudicados, mas Deus não paralisa. Nós que nos paralisamos por nós mesmos, por causa das nossas escolhas, mas Deus continua. Ele não para, né? Então,
Achei bem interessante aqui, né, o que está sendo falado. É como fala o tema, né? Aqui quem faz a própria vontade se joga a divina. Então quem faz a própria vontade está jogando fora a vontade divina, né? Então isso é muito sério. Então o tema de estudo, né? Finalidade da criação. Qual é a nossa finalidade, né? Nossa finalidade é voltar à ordem, né? É ser essa morada de Deus, é ter essa vida com Deus, né? Essa comunhão, essa união, essa fusão de vida, né? Então aí o tema aqui, ó, a finalidade da criação. Vida falante e obrante de Deus na criatura. Sua palavra é a divina vontade. Quem faz a própria vontade se joga divina. Então, bem interessante. Vida falante e obrante. Não é só falante. Não é só falar. É o agir. Então, a vida falante que fala, que desabafa, mas que age. Que obra, que põe em obra, que põe em caminho, né? De Deus na criatura, né? Então, é esse trabalho, né? De união, conjunto, né? Da alma com Deus, né? Então, acho que é isso. Assim, os pontos que mais ficou assim, né? Que eu fiquei meditando depois foram esses, né? Muito importantes, sim. Acho que é isso. Amém, Fiat.